não viver o princípio da honra sabota a plenitude de Deus sobre você. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Tem recursos que estão disponíveis na plenitude que não vão ser liberados até que a gente tenha maturidade para acessá-los. E a honra é um desses princípios. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Por que é importante honrarmos a Deus? Porque a gente está deixando claro que a gente entende que é diferente Deus de qualquer outra coisa. Quando a gente ama a Deus, irmão, da forma como devemos amar, a gente passa a amar todas as outras coisas proporcionalmente também. A gente vê na história da igreja, muitas vezes, altares sendo levantados em paralelo a Deus, algumas bases de confiança sendo estabelecidas em paralelo a Deus, e o problema disso é que, se a gente ama outras coisas na mesma porção que a gente ama a Deus, é como se a gente não amasse a Ele. Se a gente confia em outras coisas com a mesma proporção que a gente confia em Deus, é como se a gente não confiasse nele. É o que a palavra diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Em outro momento o salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmão, existiam várias imagens que representavam outros deuses pagãos. O salmista está dizendo: não é que eu não tenho outras opções de socorro, eu tenho, mas quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse pluralismo que a gente está vendo nos tempos de hoje, irmão, isso vai parar muita gente. Se a igreja se tornar genérica no que diz respeito à questão de gênero, ao que diz respeito à estrutura familiar tradicional, ao que diz respeito a projetos e sonhos de Deus, ao que diz respeito à santidade, perdemos o poder e a autoridade de ministrar em nome de Jesus. Um pouco de graça com um pouco de lei é como graça e lei nenhuma. Um pouco de santidade com um pouco de mundanismo é como santidade nenhuma. Então não dá para a gente diluir, irmão. Você está comigo? Diga amém. Então o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Deus de todas as outras coisas. A honra significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. Eu estou estabelecendo alguns fundamentos sobre o significado de honra e depois eu quero trazer uma aplicação prática para a tua história, amém? Conselho de amigo: não se distraia. Irmão, se a honra significa reconhecer que é algo extraordinário, o oposto também se aplica. Desonra significa tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial, sem nada de mais. E é por isso que você vai ver sempre o teu pastor, o pastor dessa igreja, inquieto quando na comunidade que ele lidera não existe uma posição de honra como deveria, quando a presença de Deus se manifesta. É por isso que em alguns momentos você já me viu subir aqui com uma fúria santa, dizendo: gente, pelo amor de Deus, ou a gente honra a presença de Deus aqui, ou então a gente fecha as portas e vai para casa. Por que isso? Porque eu entendi um princípio: honrar a presença significa reconhecer que ela é extraordinária, valiosa, preciosa. Você está comigo? Diga amém. Nada mais importa. 1 Samuel 2,30 diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vamos